Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu me chamo Isabelle Bernardes, sou jornalista, trabalho aqui no projeto A Chave da Questão e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre a potência da solidão. A gente vai receber hoje o filósofo Luame Cerqueira. Ele é professor de filosofia na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Santa Úrsula, doutor em filosofia pela Universidade do Estado do Rio, a UERJ, e possui um estágio numa universidade francesa. Além disso, ele é mestre em filosofia moderna e contemporânea. Olá para todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Vou convidar agora o Luame para entrar na conversa com a gente. Vamos aguardar só ele entrar aqui. Sejam muito bem-vindos, todos que estão chegando. Boa tarde. Boa tarde, Boa olá, noite já, né? Tudo turma bem? Seja aqui, tudo bem-vindo. bem? Obrigado. Muito Não sei se obrigada está por ter ouvindo. topado participar. Tá tudo ótimo. Tá tranquilo? Muito obrigada por ter topado conversar com a gente hoje. Obrigado a vocês Tá pelo dando para me convite. Estou ouvindo. Estou posicionando aqui, mas acho que tá bom. Tá ótimo. É só ajustar as coisas. Tudo certo? Certinho. Perfeito. O assunto do que a gente vai conversar hoje é a potência da solidão. Para começar o assunto, acho que você podia introduzir um pouquinho, falar sobre. Pode ser. Tá bom, então a gente combinou de conversar hoje, né, um pouco sobre essa questão da solidão. E eu sugeri esse tema, né, a potência da solidão, porque eu acho que a solidão, né, ela sempre é tratada de uma maneira, é uma doença, né, a solidão e também, digamos assim, o intervalo. E aí é bom então começar a gente, né, ver o que, que a gente entende por solidão ou como está sendo colocado o problema aqui, né? Eu acho que isso a gente partindo de alguns pensadores, por exemplo, o Foucault e o Deleuze, eles apontam para o tipo de sociedade, né? O Foucault vai falar, vai mostrar como a gente saiu de uma sociedade de soberania no final do século XVII para uma sociedade disciplinar que se estende até o século XX. Essa sociedade disciplinar, ela promete para as pessoas a sobrevivência. Então você não vai ter mais o arbítrio de um soberano que vai tirar a sua vida. Com isso você conseguiria sobreviver mais. Né? Então uma sociedade onde ela é marcada pelos lugares fechados. É a escola, é o quartel, é o hospício, né? Onde é o símbolo disso é o panótico. Né, essa espécie de torre que fica vigiando as pessoas, os presidiários, e você não sabe quem o presidiário olha aquela torre central, são várias celas em torno dela, você não sabe se tem alguém vigiando ou não. Né? Ou seja, o panótico ele dá uma sensação de que você está sendo vigiado o tempo todo, mesmo se não tiver ninguém dentro da torre. Mas você tem a impressão de que tem alguém ali que está olhando justo para você. Né? Então a sociedade disciplinar ela é marcada por uma espécie de uma opressão. Né? Então o professor ele mais ou menos trabalha assim, né? Quer dizer, a sala de aula ela é montada assim, né? O hospício, ou seja, as pessoas crescem, uma sociedade cresce em torno desse olho central que está o tempo todo te vigiando. Né? Isso fica muita noção do pecado. Inclusive a psicanálise, com Freud principalmente, os pacientes do Freud eles são muito pacientes disciplinares, dessa sociedade disciplinar. Né? Então isso funciona mais ou menos bem até a Segunda Guerra Mundial, onde o Deleuze começa a mostrar que há uma mudança da sociedade disciplinar para a sociedade de controle, onde você quebra esses lugares fechados e agora você começa a mostrar lugares abertos. Né? Então agora você promete para as pessoas a liberdade. Você falou, agora vocês vão ser livres, vocês não eram, vocês estavam presos. Só que essa liberdade é uma liberdade com uma armadilha, igual a sociedade disciplinar prometeu para as pessoas sobrevivência, só que sobrevivência não é igual a vida, com V maiúsculo. Uma longa diferença, uma enorme diferença. Né? Aquele filme do Chaplin, por exemplo, Tempos Modernos, mostra bem. Né? O sujeito entra na fábrica, a sociedade disciplinar. Você ficou 8 horas, 10 horas por dia fazendo um movimento com a mão. Você sai da fábrica carregando aquele movimento.
Na sociedade disciplinar, ela molda o seu corpo. Né? Você sai viciado, o seu corpo fica viciado. Mas a de controle, que começa a surgir depois da Segunda Guerra Mundial, e é claro que ela não desaparece com a disciplinar, elas coexistem, mas a de controle começa a ser mais forte, ela começa a apresentar uma ideia de liberdade, que é uma grande armadilha. Então ela fala, não vai trabalhar mais tanto com o corpo, mas ela vai trabalhar mais com a alma. Né? Então uma sociedade que trabalha com o desejo das pessoas da liberdade. Então a pessoa pensa, como eu estou muito preso, agora eu vou trabalhar em casa. Só que você trabalha em casa com o seu celular e você está disponível 24 horas por dia, 30 horas por dia. Então você, na liberdade, nos espaços abertos, você é mais ainda exaurido, sua alma é consumida. Né? Então você passa de uma sociedade disciplinar, onde a razão ela é guia, e para uma sociedade de controle, onde a emoção é muito forte. Então você tem o Facebook, você tem as redes sociais, você funciona por curtida. Né? Você começa a ficar triste se você não está recebendo curtidas. Inclusive, eu quero agradecer as curtidas que eu recebi agora. Mas tem esse perigo, né? Inclusive, a curtida, ela tem uma coisa que o Facebook trabalha com vícios de jogo. Então, a pessoa, né, você acaba ficando viciado em receber curtidas. Então, aparece esse homem, que o homem triste é o homem sem curtida. Ele começa a ficar desesperado por isso. Então, a sociedade de controle, o grande roubo que ela faz nas pessoas é justamente o roubo do intervalo. Antes você tinha um intervalo. O intervalo era uma coisa potente. Ou seja, você pega uma criança hoje. A criança da sociedade disciplinar, o pai colocava de castigo para o lugar fechado. Você vai ficar no quarto, meu filho, você está falando muito alto, você está me irritando. Eu tranco o garoto no quarto. No quarto, ele vai ficar imaginando coisas, vai chorar, vai sofrer, vai lembrar do que fez ou não, né? Mas ele vai imaginar, ele vai fantasiar qualquer coisa. Agora, aí a gente pensa que maldade, isso para além, aqui não estou elogiando, mas estou dizendo, há um presente que o pai dá, que é um intervalo para o filho, sem o pai saber, sem perceber, sem intenção muitas vezes. Na sociedade de controle é o contrário. O garoto começa a falar muito, falar sem parar, você dá o celular para a criança. Olha, vai brincar um pouco, meu filho, vai jogar um joguinho. Você tira da criança justamente o intervalo. São crianças que são hiperconectadas. Então você tira, você quer varrer qualquer tipo de intervalo. E aí sim, a solidão, aqui colocando, como essa espécie de que as pessoas não suportam viver no intervalo. Então você se preenche de coisas. Né? Então a solidão, ela, hoje em dia, para as pessoas, ela acaba sendo uma grande porta de entrada da fraqueza. Né, no sentido, a solidão, desculpa, o combate à solidão muitas vezes. Né, ou seja, você não querer ficar sozinho, você acaba abrindo a porta para as maiores fraquezas. Você liga a televisão, você se cerca de pessoas chatas, você tenta se adequar, você ouve publicidade, você se conforma. Né, a gente tem que saber que a solidão ela tem uma potência enorme para muitos. Os artistas, por exemplo, a solidão muitas vezes é o sintoma da diferença. Né? Toda arte ela tem uma solidão dentro dela, porque é a instauração de algo tão novo que não tem comparação com nada que a gente conheça. Quando a gente quer acabar com isso e que a gente quer só se adequar, a gente quer varrer, ou seja, a gente quer estar hiperconectado, eu quero ter 3 mil amigos no Facebook, você se curva de tal maneira para dar conta de uma demanda. Você se apaga, você se exclui. Né? Então você não consegue entrar nessas frequências. Então você termina com esse intervalo, a sociedade de controle que a gente está, onde a gente não tem intervalo mais para nada. Né? O que é o celular se não uma máquina de destruir intervalos? Se o tempo todo tem uma demanda, você tem que responder, né? Você tem que o tempo todo estar conectado. Né? E isso é muito engraçado porque a gente está numa época onde a depressão bate recorde mundial, aí, né? Temos mais de 600 milhões de deprimidos no mundo. E a gente deveria se perguntar se a motivação, ela não faz parte da depressão, ela não tem uma conversa com a depressão, porque muitas vezes as pessoas acham que a sociedade de controle, ela pede que a gente seja motivado, sejamos motivados o tempo todo. Né? Você quer ser motivado. O Deleuze fala isso, né? Ele fala que ele, que viveu a vida enfrentando muito a sociedade disciplinar e percebendo a de controle nascendo, ele fala, cabe aos jovens de hoje perceberem por que eles estão sendo chamados o tempo todo para serem motivados. Né? Você quer ser motivado o tempo todo.
Você tem que dar conta de dar parabéns para 3.000 pessoas. Na sua linha do tempo te lembra de coisas. Você tem que estar em todos os lugares, você tem que estar presente. Você tem que fazer coisas que você não vai conseguir. Então, na sociedade de controle, ela exaure. Você acaba com o seu espírito, você fica cansado. E a depressão aparece às vezes como um sinal de saúde, né? No sentido que o corpo não aguenta mais. Eu não quero levantar da cama. O que eu tenho que fazer hoje? Tudo isso? Eu não vou conseguir fazer tudo isso. A gente acaba se hiperconectando de tal maneira que a gente vira os cidadãos endividados. Não só financeiramente, também financeiramente, mas principalmente. A conexão falhou um pouquinho agora. Acredito que seja a do... Se travou tudo. Travou, é. Você podia dar uma... Eu sei que é meio difícil, mas você conseguir voltar um pouquinho. Eu estava dizendo que tem muitas... A gente vê essa preocupação, não é uma preocupação simplesmente das pessoas que estão preocupadas com essa velocidade. Isso é próprio das empresas. As próprias empresas, elas estão preocupadas com isso. Não é à toa que a gente tem um crescimento de várias áreas, como mindfulness, que tem coisas interessantes no meio disso, tudo bem. Mas, inclusive, o Google, o Facebook, contratam pessoas para trabalhar isso, porque você produz corpos hoje tão acelerados que você não consegue fazer nada. Você está aqui, mas está pensando no seu amigo que chegou dos Estados Unidos, está pensando nas milhões de coisas que tem para fazer e você não consegue fazer. As pessoas não estão mais presentes. Você não consegue estar presente em lugar nenhum. Tem algumas correntes de pensamento oriental, é bonito que tem essa luta pela presença, né, para você dar intensidade às coisas. E a gente acaba, nessa sociedade, caindo no campo extensivo, quantitativo. Você quer ter 3.000 coisas, 10.000 coisas, não sei quantas mil curtidas, e aquilo não significa nada no sentido, é um vazio enorme. A gente valoriza, então, né? questão... Quanto mais a gente compra, mais tal. Exatamente. Voltou. Exatamente. Então, essa questão que eu estava falando da atenção plena, que pode ser coisa interessante, agora o problema é quando não se coloca em questão a produtividade. Né? Ou seja, a produtividade nunca é colocada em questão. Ou seja, você vai fazer um exercício aqui para você conseguir produzir mais. Ou seja, o problemático é quando certas atividades ficam só para você preparar o seu corpo para você aguentar mais chicotadas. Né? O que é muito comum. Uma amiga minha que trabalha no trabalho fica felicíssima que às sextas-feiras ela recebe, pintam a unha, fazem milhões de coisas. Ou seja, o procedimento da sociedade de controle, ele trabalha com uma certa ideia de felicidade. Ele não vai trabalhar mais com a disciplinar que tinha um ditador, um chefe ali malvado. O cara vai ser bonzinho com você. Aquele filme Aquários, né? O vilão vai ser aquele cara, boa tarde, bom dia. Ela vai chegar e vai começar a cercar você de um aparente estímulo positivo. Então a gente é super estimulado. E o que a gente já faz? O que virou doença na nossa sociedade? Né? Qualquer tipo de intervalo e qualquer tipo de tédio. Você não consegue ficar sozinho, você não consegue subir um elevador hoje sem pegar o celular, tirar do bolso o celular. Né? É como se nesses vazios, nesses intervalos, fosse algo ruim. Né? A gente o tempo todo, a criança, você pensa na criança, eu tenho que botar meu filho no curso de inglês, francês, balé. É uma coisa terrível que as crianças passam. Né? Porque elas não conseguem entrar em contato com a solidão, que é isso que eu estou chamando. Né? Ou seja, com um espaço onde ela pode imaginar, onde ela pode deixar de ser deficiente, inclusive, porque é uma deficiência muito grande, que é a deficiência imaginativa, da imaginação, da fantasia. Isso tudo foi destruído pelo um emaranhado de informação. Né? Tem alguns estudos que mostram que um jornal de domingo, como o New York Times, tem muito mais informação, um exemplar de domingo, do que toda a vida de um cidadão da Idade Média, que viveria na Idade Média. Ele receberia em toda a vida dele. Ou seja, a gente recebe muita informação. Essa informação, ela quebra nossos intervalos. Então você vai conversar com alguém, as pessoas vomitam. Oi, tudo bem? Bom dia. Você viu o que aconteceu hoje? E amanhã? Ah, não, é aquele jornal, e aquilo. Não, e não são só jornais. Ela é tão fantástica, a sociedade de controle, fantástica no sentido terrível também, que ela trabalha com informações que trabalham com a emoção. Então você fala, você viu o que a minha mãe fez hoje na rede social? Ela postou a foto. O meu melhor amigo, a minha amiga casou. Então você tem um vínculo com a emoção muito grande.
Nunca na história, pela primeira vez na história, a gente vê as pessoas produzem mais informação do que os jornais. Então os jornais não produzem tanta... Muita gente se informa só pelas redes sociais. Então você é cercado de informação o tempo todo, o seu corpo isso exaure muitas vezes o seu espírito e você não quer fazer nada. Você, meu Deus. E a gente acha que a solidão, ou seja, que o intervalo, ele é algo que tem que ser combatido. A gente deveria perguntar quanta criação não há, por exemplo, nos momentos em que você não ficava sozinho pensando no que aconteceu no dia, ou não, ou sentindo uma coisa ruim, estranha. Conviver com estranho, né? Achar que esse mundo de plástico, Barbie, ele é um lugar que a gente quer se encaixar nisso. Falar, não, isso eu não quero. Né? E às vezes dói, mas você tem um tempo para você conseguir conviver e sentir outras intensidades. Né? A gente deveria ter um cuidado de si hoje, mais do que nunca, né? Inclusive passa pela tecnologia isso, porque a gente entrou na tecnologia só que, que maravilha a tecnologia. E a gente não pensa que a tecnologia ela consome nossas almas também, a gente tem que saber usá-la. Né? Então a gente acaba, em nome dessa positividade, a gente não consegue ver o inimigo mais. Né? Eu chego em casa, antes eu trabalhava 8 horas por dia, se eu ficasse 10 minutos a mais no trabalho, eu brigava com o meu chefe, eu não vou ficar. Você não vai me obrigar a ficar aqui. Hoje não, hoje o sujeito chega em casa, ele pega essa uberização que acontece em tudo. Né? O sujeito fala, não, eu trabalho aqui 20 horas por dia, porque a empresa é minha. Nunca no Brasil cresceu tanto o número de MEIs, de microempreendedores, e isso não quer dizer que cresceu o número de milionários, pelo contrário. Né? Mas essa ilusão que a sociedade de controle vende, ou seja, agora eu trabalho 20 horas por dia, mas que maravilha, a empresa é minha, eu não tenho chefe, eu faço o que eu quero. Então há um esgotamento de si jamais visto. Né? Ou se a pessoa chega em casa e fala, não, agora é meu tempo livre, eu vou ficar no Facebook 5 horas, eu vou ficar na internet sem parar, eu faço isso porque eu quero. Você não tem mais como na disciplinar alguém que te empurrava e apontava uma arma na sua cabeça. Então a escravidão, por isso que a frase é boa, é aquela, me proteja do que eu quero. Porque a servidão hoje, ela se passa muito em nome do que a gente quer, a gente não desconfia, não, eu quero, eu estou fazendo isso porque eu quero. Estou aqui jogando o joguinho porque eu quero, estou fazendo isso porque eu quero. E em nome dessas coisas que você quer, passa muita servidão. Né? A servidão é funcionar em baixa frequência, é aceitar um mundo de representação que você está só repetindo, você não experimenta nada de diferente. E para experimentar algo de diferente, talvez justamente a gente precisaria do mínimo de convívio com a solidão, com algo estranho. Né? O Nietzsche fala muito dos gregos, foram grandes justamente porque souberam conviver com algo estranho, com a estranheza das coisas. Vou ver uma tragédia. Mas qual peça você está vendo? A tragédia é Édipo. Ele tem relações sexuais com a mãe e mata o pai. Que coisa esquisita, hein? Mas você vai lá sem moralizar. Né? Ou seja, é como se você pudesse experimentar o pensamento em todas as suas formas. E ali nunca se criou tanto. E 100 anos na Grécia, em todo o tempo depois. Ou seja, talvez a gente conviver um pouco com a estranheza, no sentido de não moralizar tanto. O sofrimento talvez venha muito por isso também, né? Você se sente incompleto porque você não se encaixa numa forma que apresentaram para você. Né? Então, é mais ou menos isso. Entendi. Então, entendendo o que você falou, a gente lida com a solidão como se fosse uma coisa negativa, mas na verdade ela não tem essa conotação. É isso? Exato, ela pode ser, é óbvio que existe, né? Você pode ter o papel de um solitário, tem coisas terríveis, não estou aqui querendo romantizar, mas nesse aspecto da solidão que eu coloco aqui, no sentido da solidão, como você tenta você tenta acabar qualquer intervalo, aí sim você está vendo isso como algo negativo, ou seja, você ficar sozinho um dia inteiro é visto como uma doença. Meu Deus, você ficou sozinho hoje? Né? As pessoas não desconfiam do mal que se faz da hiperconexão. Né? O Nietzsche diz um aforismo bom que ele fala antes só do que bem acompanhado. Não é antes só do que mal acompanhado, é que bem acompanhado. Porque o bem acompanhado é justamente, quando você está bem acompanhado, é no sentido que você vai ter uma direção já, umas formas já estão colocadas. Você tem que ser assim, você tem que ir para lá. E às vezes quando você sai sozinho, você consegue inclusive experimentar mais estranheza. Quando você sai com vários amigos, de repente um amigo olha para você e fala, você está estranho hoje, hein? Eu te conheço há 20 anos. Como que você está fazendo isso agora? Né? Claro que os grandes amigos nos motivam a também experimentar as coisas estranhas, né? Ou seja, a gente poder ser outros, poder experimentar outras frequências. Né? Então a solidão,
o vazio ou o silêncio também, ele tem uma potência inestimável. E o silêncio ele pode muitas vezes passar, inclusive na música. A música tem que estar ouvindo alguma coisa. Mas aquilo que você ouve numa grande música, ou seja, 0,1%, mas o que você ouve numa grande música, ela não é algo para te informar. Ela não está falando, olha, 2 mais 2 é igual a 4. Não trabalha com o seu entendimento, é o contrário. Ela te potencializa a te sentir diferente. Você tem outras sensações, você experimenta, você imagina. Né? O Proust dizia... Oi? Não ouvi. Gera uma reflexão a música, né? Ela te coloca ela cria um outro mundo, né? Ela faz com que você descubra, alargue o seu corpo, inclusive, faz você sentir coisas que você nem sabia que era possível sentir. Ou seja, ela não te leva ao lugar conhecido. Na grande música, ela te faz sentir coisas estranhas, inclusive. Né? Um excesso qualquer aí. O Proust, ele dizia que antes de dormir, no Em Busca do Tempo Perdido, um dos personagens dele, antes de dormir, ele passa meia hora antes de dormir lembrando. Ou seja, esse exercício de lembrar, nesse sentido, é como se fosse dar consistência ao que aconteceu. Então a gente tem uma sociedade hoje, que é de controle, que ela varre as intensidades. Então você virou quantitativo, virou extensivo e não intensivo. Então você não lembra mais nada. Você conhece alguém, você já pesquisa na internet, quer ver o currículo lá, quer ver o nome da pessoa, as fotos dela. Você não dá intervalo para uma fantasia acontecer. E de repente esse intervalo é mãe ou pai de muitos amores, de muitas amizades. Ou seja, manter uma distância. Existe uma distância criadora. Existe uma distância que ela mantém uma tensão em que eu consiga ver mais do que algo que me apresente com claridade. Ou seja, ver o meu rosto não necessariamente está me vendo, eu não sou isso. A gente precisa de algumas névoas aqui, de algum mais escuro, alguma fumaça, ouça a minha voz, tem uma intensidade passando. Ou seja, como se existisse nas pessoas outros campos. E a gente se entrega sempre a um campo mais óbvio. Né? A gente tenta espantar todo o campo de fantasia, todo o campo de excesso e de transbordamento, que a gente é viciado em entender, em classificar. Isso é terrível. Né? Eu conheci uma pessoa hoje, onde ela mora em tal lugar, ela tem tal idade, só o que não interessa. A gente deveria aprender a guardar também coisas que a gente não consegue falar das pessoas. E os amores estão aí. Né? Você ama tal pessoa, por quê? Eu não sei direito falar por quê. É algo estranho que excede a minha razão. Ou seja, conviver com esses campos estranhos. Né? E o perigo da nossa sociedade é que a gente é uma sociedade muito da fala. A gente acredita muito na fala. Né? Ou seja, que a fala, nesse sentido do significado, ela daria conta dos grandes acontecimentos. Na verdade, a gente deveria lutar hoje para se calar. Né? Ou seja, as pessoas é uma grande armadilha da sociedade de controle também. As pessoas acham que são livres quando ela tem o direito de falar. Então se produz escravidão hoje, empurrando todo mundo a falar o tempo todo. O que você acha dos pinguins? O que você acha da África? O que você acha da economia? Você começa a falar sem parar. E não tem nenhum problema e nenhuma intensidade, é só repetição. Então colocam as pessoas simplesmente para justamente espantar qualquer chance delas ficarem caladas. Talvez o mais revolucionário hoje é lutar para você ficar em silêncio, que se algo pode acontecer é justamente no silêncio. Algo que você consiga falar em nome próprio. Surgiu uma voz sua, às vezes estranha, mas justamente você conseguiu calar, não ser tão oprimido, e nem a questão de oprimido na sociedade disciplinar, mas não incentivado, né, a ficar e cair nessa armadilha de se enquadrar em alguma coisa que esperam de você. Né? Isso é perigoso. Entendi. Lá atrás, falaram, a Xuxeria, ela falou sobre se a solidão é viver em grupo. Na verdade, o que você está falando é justamente isso, né? As pessoas estão cada vez mais solitárias dentro de uma sociedade ligada no 220, que a gente acaba não tendo a parte só nossa, né? Exatamente, tá? É justamente isso, né? A gente tem que sair do mundo publicitário, né? A gente está preso no mundo publicitário de achar que estar sozinho não estar, você não estar sozinho, você se cercar de pessoas. Tem um conto que eu sempre falo, que é do Cortázar, que ele mostra isso, ele mostra a imagem do Robinson Crusoe com Sexta-feira, esse livro do Defoe, que é um clássico da literatura, que é esse náufrago e cai numa ilha e fica sozinho durante décadas, encontra um selvagem que ele apelida de Sexta-feira. E aí o Cortázar, que é um escritor argentino, ele faz
séculos depois, né, o livro foi escrito no século XVIII, séculos depois, ele faz os dois, é um conto que ele cria os dois voltando de avião, ou seja, como se eles ficassem famosos por causa do livro e voltassem para aquela ilha. Porque ele quer mostrar para as pessoas que os dois não conhecem o que é a solidão. Eles ficaram sozinhos na ilha, só que ficar sozinho na ilha não basta para você saber que a solidão, a pior solidão, melhor dizendo. Então ele faz os dois voltarem de avião, eles olham pela janela do avião e começam a lembrar, lembra onde a gente estava, onde a gente ficava quando a gente se conheceu? Eles ficam procurando e não reconhecem mais, porque a ilha ficou tão famosa por causa do livro, por causa dos dois, que virou um ponto turístico. Então tem shopping, tem turistas, e está lotada de pessoas com fotos, selfies, e aí eles percorrem essa ilha, cercado de pessoas gritando, falando, querendo tirar foto, registrar tudo. E aí o Cortázar é como se dissesse isso. É preciso que eles voltem à ilha, né, para conhecer o que é a solidão, a pior de todas. Isso sim, a solidão desértica, terrível, que é você cercado de pessoas e está totalmente sozinho. Ninguém está nem prestando atenção para o que você é, para suas intensidades. Você é só um número ali no meio de vários. Né? Então a gente tem que tentar experimentar outras intensidades, né? Sim. O Danilo e a Bruna estão ali aqui te elogiando, falando. O Danilo falou que você é sensacional e a Bruna falou que você fez ela ficar calada e reflexiva nesse momento, com tudo que você está falando. E a Xeria, ela perguntou novamente se falar sozinho, escrever gravar um áudio, ficar falando sozinho? Às vezes você precisa se calar também, não é nem falar sozinho, né? Porque a fala, às vezes, é uma grande armadilha, né? Às vezes você não consegue falar, você sente coisas que você não consegue falar, né? Eu acho que a filosofia, por exemplo, para mim, ela sempre foi uma aula de canto. Você tem que aprender a cantar, mais do que falar, né? Porque quando alguém canta, ele não quer simplesmente fazer com que você entenda o que está sendo dito. O cantar é encantar. É como você tem que cantar torto. Você ouve uma Billie Holiday, por exemplo, você ouve aquela mulher, ela não. Se fosse falar, você não fala bem, você é um pouco rouca, hein? Que coisa estranha. Mas justamente ela usa esses obstáculos, né? Ela não quer falar simplesmente a palavra, não é a comunicação. Ela não quer te dizer algo simplesmente. Mas aquilo de lá produz uma sensação. A música é toda assim, é feita de sensação. Então aquilo te leva a coisas para além da linguagem. Você pode ler uma música que está escrita "Eu te amo", mas dependendo de como a pessoa canta, ela eleva aquilo a outro tipo de sensação que sai de um clichê, inclusive. Então a gente está preparado a experimentar certos tipos de intensidade, a arte nos ajuda muito isso, o pensamento nos ajuda muito isso, né? E suportar certas estranhezas, não fraquejar. Né? E é óbvio que a gente tem certas fraquezas, né? O Fellini mesmo diz uma coisa engraçada, ele fala que às vezes ele percebia que certos amigos... ele fazia um esforço para se afastar de certos amigos que faziam mal para ele, e bastava uma tarde chuvosa, né, para ele pegar o telefone e ligar de novo para o amigo que ele conseguiu se afastar. E ele falou: meu Deus, como eu me arrependo desses momentos, porque volta tudo de novo, a pessoa volta no meu pé com a mesma maneira. Ou seja, é preciso fazer uma gestão, um cuidado de si, diria o Foucault, né? A gente tem que ter um cuidado de si, uma proteção hoje mais do que nunca, que passa pela tecnologia mais do que nunca. Né? Ou seja, onde estão essas máquinas, onde estão esses lugares que nos roubam a nossa solidão, que nos roubam o direito de eu sentir saudade. A pessoa acha hoje em dia que estar bem com alguém, estar do lado de alguém, é você estar do lado 24 horas do lado da pessoa, isso é o máximo de amar. Enquanto geralmente você precisa de repente certas distâncias potencializam esse amar. Né? Porque você traz para dentro a fantasia, a espera, você traz essa tensão que a gente estava falando anteriormente, né? Se conviver com tédio. Né? O Bergman, por exemplo, grande cineasta, ele falava do castigo dele no livro Lanterna Mágica, que os pais colocavam ele dentro do armário. Uma coisa horrível, tudo bem. Mas o que ele fez com isso? Né? Ele fez cinema, ele fez um filme belíssimo, inclusive mostra essa cena. Ou seja, eram momentos em que ele estava solitário, sozinho, que ele experimentou coisas terríveis, inclusive. Até numa aula, numa sala de aula, antigamente, os professores rígidos, tem essa coisa, não aqui elogiando certa disciplina assim, mas ela tinha ali dentro, o aluno tinha que ficar calado, olhando para frente, mas ele podia escapar. Ele podia estar pensando, que aula chata, mas ele pensava em outra coisa, ele imaginava, lembrava de quem ele gostava, lembrava e tal. Ele flutuava. Tinha isso, né? Hoje em dia não, a gente mudou, as pessoas procuram professores que são mais ou menos como se fosse animador de plateia.
Ele tem que fazer uma coisa engraçadinha o tempo todo para as pessoas estarem conectadas. Isso é de uma pobreza enorme, né? Porque você não trabalha mais com os intervalos criadores da pessoa. É isso que tem que me agradar, me agrade. Seja um palhaço para me agradar, senão eu vou embora. Você tem 5 segundos. As pessoas não esperam mais nada, né? Você tem 5 segundos para tentar mover alguma coisa. Então é preciso que a gente desconfie um pouco disso, né? Que a gente desconfie que, de repente, certas coisas, inclusive para desagradáveis, estranhas, dessa maneira que a gente tem que tomar um remedinho para qualquer coisa, né? Isso a gente faz mais do que nunca na diversão. E essa disciplina, ela pega justamente a nossa alma. Ó, tem um vídeo engraçadinho, tem alguma coisa engraçadinha aqui, tem algo... A gente o tempo todo está perdido no meio disso. Você vê, é impressionante, a linha do Instagram, por exemplo, as pessoas olhando as fotos, eles inventaram um novo olho, isso não existia. As próprias pessoas há 10 anos atrás passariam mal se fizessem esse exercício que fazem hoje de passar as fotos para cima. Não conseguiria ver 10 fotos por 5 segundos. Né? Quando o cinema surge, as primeiras câmeras de movimento, com imagem de navio, por exemplo, no cinema as pessoas vomitavam, passavam mal mesmo, o olho não estava acostumado àquele movimento. A mesma coisa com o Instagram hoje, com esses recursos. Ou seja, a gente está treinando o tempo todo a nossa percepção e a nossa presença para uma curta duração. Você não aguenta ninguém falar muito tempo. Você quer que tudo seja um jornal nacional da noite, né? Ah, fala do Pinguim, 5 segundos. Agora fala de quem ganhou o jogo, 5 segundos. Agora fala... São só informações. Você não tem um tempo ali para conseguir criar nenhuma outra atmosfera, né? E como é que... Acho que a questão-chave é como conseguir se desprender dessa sociedade que a gente vive, que causa isso na gente. Como é que a gente consegue começar a saber lidar com isso, se a gente está sendo bombardeado o tempo todo de tanta informação e de tanta coisa? Eu acho que, né, as coisas, o livre-arbítrio é uma coisa muito fraca, né? Eu acredito quando a gente consegue, a gente não tem muita escolha, né? A gente tem que sentir, a gente tem que ter enjoo de certas coisas. É quando as coisas são verdadeiras, elas partem de um sentimento real. Senão fica nessa uma coisa teórica, você tem que fazer isso ou aquilo, né? Eu acho que para muitas pessoas, eu vejo isso, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas, eu vejo cada vez mais pessoas cansadas, né? Esgotadas desse mundo oferecido como essa alegria vendida enlatada, desse ritmo vendido às pessoas, essa depressão que está tomando todo mundo. Ou seja, inevitavelmente, essas pessoas, e de repente aí se tem mais chance, talvez, quando você rui tudo, quando você está no fundo do poço, quando você não acredita mais nesses valores que estão te vendendo, e de repente um clarão, né, você ser levado por outros ventos, por outras forças. Né? E uma das coisas é, primeiro, a desconfiar de que o tédio ou de que algo estranho é ruim. Né? A primeira coisa é isso, né? A gente tentar se afastar, a gente está drogado. Todas as pessoas estão viciadas nisso. E tem uma sensaçãozinha boa a cada segundo. Então, não aguentar ficar parado, não se distanciar de certos equipamentos, certas tecnologias, das pessoas, inclusive, às vezes, né? De tentar ver um mundo mais estranho. Então, isso é fundamental. E ver um mundo mais estranho não é simplesmente ficar sem fazer nada. Ler um grande livro de literatura é cheio de silêncio, porque ele te permite justamente imaginar. Ele não vai te dar palavras com significados que todo mundo vai pensar igual, né? Ou seja, são lugares onde a gente conseguiria justamente... Eu dou aula para algumas pessoas de arquitetura, por exemplo, e eu percebo muito que tem uma tendência na arquitetura que, de forma geral, na nossa sociedade, as pessoas querem casas onde você tem um super compartilhamento, onde você tem uma integração. Então você faz uma cozinha americana, você pensa em que todo mundo vai conviver naquela casa. Cada vez mais isso. Aí você pensar isso quer dizer que as pessoas querem ficar mais juntas. Só que ao contrário. Isso é fruto de um desespero, porque ninguém mais está junto. Aí a pessoa acha que vai ficar junto, e você vê, tem esses espaços gourmets que eles fazem projetos, ou seja, é terrível. Porque você faz a sua cozinha, porque a mãe pensa, eu quero minha cozinha do lado da sala, porque meu filho joga videogame, então o sofá vai estar do lado do meu balcão enquanto eu estiver fazendo comida. Então, mas é como se você tivesse que comprar as pessoas para estar do seu lado. Falar, olha, eu sei, meu filho, você me acha um chato, mas você pode jogar videogame do meu lado, vai ter um espaço gourmet também, vai ter uma máquina de algodão doce, você gosta de comer algodão doce, por acaso eu estou ali do seu lado e a gente pode conversar de repente, quando você cansa de perder o jogo. Né? Ou seja, é uma ilusão que se tem, de achar que basta estar do lado de alguém, essa solidão que a gente está falando, a solidão a dois, que passa muito também, né? Ou seja, solidões terríveis, que você às vezes está do lado de multidões de pessoas e você sente ali um vazio extremo. Né? E antigamente
E claro que aqui não é nenhum saudosismo, né? E tem vários perigos também antigamente, né? A sociedade disciplinar não quer dizer que seja melhor, pelo contrário, tem várias coisas terríveis também. Mas a gente tem que entender as armadilhas da nossa sociedade, que a gente não está conseguindo ver. Né? A gente está querendo ser motivado o tempo todo. Não é à toa que hoje em dia o pastor, por exemplo, a figura do pastor é muito mais, ela conseguiu conquistar muito mais espaço do que a figura do padre católico. O padre católico ainda é uma figura de uma sociedade disciplinar. Ele trabalha com a ideia do pecado mais forte, com a ideia da restrição. Você é proibido de fazer isso. Agora, o pastor, ele trabalha com uma ideia de motivação. Né? Me motive. Né? Reunião para os empresários, você sai motivado. Então a motivação hoje é uma palavra-chave. Né? As pessoas querem ser motivadas. E o hiperestímulo é uma grande armadilha. Né? Então a pessoa antigamente, você tinha a proibição, né? Você não pode ter relações sexuais antes do casamento, por exemplo. E hoje você fala para as pessoas, olha, você pode, faça relações sexuais sem parar. Né? Inclusive tem propaganda de uma preservativo no Carnaval do Rio, que eu lembro que era isso, né? Faça, todo mundo está fazendo. Aí as pessoas acham aquilo uma coisa revolucionária, uma coisa, se fosse na sociedade disciplinar, causaria algum choque. Hoje não tem o mínimo valor. Pelo contrário. Né? Ou seja, essa armadilha é que você cai pelo campo extensivo e quantitativo. A pessoa acha que vai alcançar alguma alegria ou alguma coisa, ampliando, aumentando o número. Né? E com isso você esvazia justamente a intensidade e a experimentação. Porque você faz tudo de qualquer jeito. Você não lembra de nada, você não espera nada. Né? Você não tem mais nenhuma relação com esse silêncio que a gente falou, né? Com esse intervalo. E sem o silêncio e o intervalo, a gente está perdido a viver vidas como amebas. Né? Muitos cientistas, inclusive, dizem que a característica do homem em relação aos outros animais, a nossa vantagem é que a gente é um animal que consegue ter intervalo. O cérebro seria justamente o que nos possibilita, antes de uma ação-reação, a gente põe um intervalo. A ameba é o contrário disso, é ação-reação. É isso que estão fazendo com a gente. Então, o cidadão multiusuário é terrível. Né? As pessoas elogiam isso, é uma coisa terrível. O que consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né, justamente ele virou a ser um primata. Um homem da idade das pedras, que tinha que comer, com medo do tigre comer ele, olhando para fora que poderia ter os perigos todo à volta. Né? Toda a evolução da nossa imaginação, ela passa justamente quando a gente conseguiu ter intervalos. Intervalo para poder escrever um livro, intervalo para poder pensar sem ter milhões de coisas, né? Então é preciso que a gente se cerque um pouco dessas forças também, né? Senão a gente vai ficar muito sensório-motor, muito ação-reação e vai continuar a acreditar nesse meio quantitativo, né? Acho que a questão é das pessoas aprenderem a lidar com o silêncio, né? A gente não tá mais acostumado a isso. O silêncio acaba incomodando a gente, né? Exatamente. Talvez, né, uma pedagogia do silêncio, né? Compartilhar silêncio. A gente precisa compartilhar solidão. A gente precisa compartilhar intervalo. A gente precisa permitir que sinta saudade um do outro, que eu possa lembrar de você, né? Sem que a pessoa esteja o tempo todo achando que o hipercontato, a hiperaproximação, ela vai aumentar, é uma prova de amor. Isso é uma grande armadilha, né? Inclusive, a gente precisa. O Kafka, o grande escritor, as relações dele, ele falava que ele tinha relações por cartas com as mulheres dele, ele gostava pela carta, porque a carta era uma espécie de potência imaginativa. Então você escrevia uma carta, era como se você podia escrever de pijama, inclusive, mas você não estava de pijama, porque você cria todo mundo, uma atmosfera, inclusive você consegue falar coisas que de repente você não falaria. Né? Você consegue explorar, criar personagens, inclusive, e esse criar personagens não é uma mentira. Pelo contrário, é mais você ainda, porque às vezes o mundo utilitário, o cotidiano, ele não nos permite mostrar quem somos. Né? A pessoa fica reparando o tamanho do nariz da outra, fica reparando onde a pessoa mora, fica reparando coisas que às vezes não tem nada a ver com o que você poderia entrar em frequência, ou experimentar outras coisas, né? Entendi. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas das pessoas. O Danilo perguntou: Michelangelo Antoni fala sobre o silêncio, foi uma pergunta dele, e se o cinema pode promover o silêncio. Exatamente. Boa colocação aí, né? Citou Antonioni, Antonioni é um oásis, né? Esquecido, infelizmente. Mas o Antonioni ele fala muito sobre isso. Os filmes dele mostram muito isso. Tem um filme dele, por exemplo,
o Eclipse, inclusive recomendo que assistam o Eclipse, A Noite, a Aventura, que são filmes lindos, e no Eclipse ele mostra a relação, por exemplo, de um homem que trabalha na Bolsa de Valores, que é o Alain Delon, um grande ator, e ele tem esse ritmo da Bolsa de Valores. É milhões em jogo, ele está perdendo milhões, está ganhando milhões. É um homem que está o tempo todo atordoado, ele tem que agir rápido. Então é como se o Antonioni investigasse como seria esse corpo desse homem que está mergulhado numa ação-reação que envolve milhões. E de repente ele se apaixona por uma mulher, que é a Mônica Vitti, uma atriz espetacular. E a Mônica Vitti, eles começam a se apaixonar, tem uma cena que ela liga para ele, simplesmente, isso é uma coisa que muita gente não deve saber hoje, né? Mas existiu uma época que existia telefone, as pessoas ligavam para outra simplesmente para escutar a voz. Você estava apaixonado pela pessoa e você queria só escutar a voz. Então a Mônica Vitti liga para ele só para escutar a voz dele, depois desligar anonimamente. E ele atende o telefone e fala alô, e ela não fala nada. E ele começa a proferir vários palavrões. Ele fica com raiva daquela pessoa que está ligando para ele. É justamente isso. Esse homem ele não consegue mais, para ela, que tem um outro ritmo, né, ela habita outras intensidades, para ele já não é possível. Né? Certo silêncio para ele é quase uma agressão. Ele tem vontade de xingar. Ele vira uma fera. Né? Então é bonito o filme, porque mostra essa pergunta, será que um corpo acelerado dessa maneira é capaz de amar, inclusive? Né? Talvez o amor não é natural, talvez o ser humano pare de amar, é possível. Então, e o final do filme é bonito também, né? Porque eles marcam o encontro, só que você sabe que aquele encontro é impossível, que os ritmos são totalmente diferentes, né? O mundo, e é só a câmera presente no encontro, né? Você vê só a câmera chegando na hora marcada, às 2 da tarde, é muito bonito isso, né? Ou seja, o cinema, sem dúvida nenhuma, o cinema é uma arma fabulosa. O cinema é também 0,1%, né? A gente está falando aqui de Fellini, Antonioni, de grandes cineastas que têm esse trabalho, sabem trabalhar justamente com o intervalo. Eles sabem que o cinema não é um lugar simplesmente de ficar falando. Né? A imagem, o enquadramento, o intervalo, é a montagem, a iluminação, o olhar. Né? Tudo aquilo de lá tem todo um funcionamento que nos faz sentir algo estranho, algo diferente, algo novo. Então buscar essas coisas que nos trazem sensação, como a arte, a filosofia, seria vital, né? Seria aliados que a gente teria para poder produzir algo, não se sentir tão violentado como o Alain Delon, se a gente fica 5 segundos, alguém liga e não fala nada. Né? É claro que hoje em dia é terrível, que hoje em dia virou publicidade isso, né? Se alguém liga e não fala nada, geralmente é uma propaganda de alguma coisa, estão capturando sua voz, não sei, alguma coisa terrível. Nem isso, tiraram até isso, a possibilidade de ser alguma coisa, né, mais intensa. A Xuxeria perguntou, então se ficar só é um exercício natural do observar o próprio respirar e do próprio ser da pessoa, por que as pessoas consideram ficar essa solidão como uma doença? Essa solidão do intervalo que a gente está falando? Acredito que sim, né? Sim, o homem ele tem uma tendência ao cômodo. Né? A gente tem uma tendência à comodidade, ao agradável. A gente gosta de um sofá macio, uma TV de plasma. E aí que a gente vai encerrar a nossa vida. Vai ser no conforto. Isso que é brilhante da sociedade de controle, brilhante no sentido terrível, que ela conseguiu excluir a figura de um inimigo. Então você se carrega de ser o seu capataz, um capataz dócil. Olha, minha vida está tranquila, eu estou aqui 10 horas no Facebook recebendo e dando curtidas e postando, e a vida é isso. A gente não quer violentar, a gente não quer sair da forma, a gente quer ficar estacionado no agradável, no morno. Né? A preguiça talvez os homens têm, o Nietzsche diz isso, né? Que os homens eles têm, a cultura varia muito de país, de lugar para lugar, região para região, mas a preguiça e a covardia é característica do ser humano, né? Infelizmente, porque a gente tem um vínculo muito grande de querer sobreviver. Então eu quero sobreviver, eu estou tranquilo, eu estou sobrevivendo, mas a gente se distancia muito da vida, do viver. Né? E é por isso que a gente fala tanto da Grécia, os gregos, foi esse povo que justamente tentou acordar, né, desse conforto. Porque pensar dói, não é fácil realmente não. Essas coisas todas. Né? As pessoas querem viver no fácil. O fácil, qual a imagem da alegria? Mais alegria é minha festinha de casamento, eu ter isso, eu tenho o meu carro, a minha casa de campo e tal. Já tem tudo padronizado. Então a vida seria completar um álbum de figurinhas. A pessoa quer o conforto. Né? Só que esses pensadores, Deleuze, Nietzsche,
Eles vão falar o contrário. Não existe álbum de figurinhas para ser. Você tem que inventar as imagens, tem que inventar o seu corpo, você tem que criar, né? Você tem que tentar se relacionar com coisas que te transbordem. Não é o que vai te dar o que você queria. Né? As pessoas viajam geralmente para recolher coisas que já conheciam, né? Esses livros terríveis, 50 lugares para viajar antes de morrer, essas coisas aí que querem apresentar o mundo como se o mundo fosse, a vida fosse só recolher coisas já existentes. Então o sujeito vai para Paris, tira foto da Torre Eiffel, só recorta o que ele já queria. Enquanto a verdadeira viagem é quando não tem volta. Você vai se perder, inclusive. Porque mesmo que você volte, você já é outro. Né? Então, quando você descobre lugares, você não consegue nem dizer. Tem uma ruazinha que eu passei, não sei, não tem muito, não é tão famosa, mas eu senti algo estranho ali, hein? Ou seja, quando a gente começa a ficar mais aberto, mais sensível, para sair desse campo do rótulo, onde tudo está etiquetado, de repente a gente consiga experimentar novas sensações. Né? E a gente ser arrastado por isso também. Porque é isso, não depende só de nós, no sentido desse euzinho que racional, ele é muito fraco. Né? A gente precisa deixar que o nosso corpo entre no jogo, que a nossa alma entre no jogo. Né? E para isso a gente precisa deixar que ela apareça, que ela tenha tempo de se envolver com coisas potentes. Né? E não deixar ela condenada a ficar no sofá e na TV de plasma, assistindo as coisas mais tenebrosas possíveis com um sorriso mórbido de satisfação no rosto. Verdade. A Raquel Abreu perguntou: o que você diria que é a solidão compartilhada dos ambientes integrados e a solidão compartilhada que está no intervalo do silêncio? Não ouvi, desculpa, falhou aqui para mim. Vou repetir, então. Pode repetir, por favor? O que você diria que é a solidão compartilhada dos ambientes integrados e o que é a solidão compartilhada, a solidão compartilhada que está nos intervalos do silêncio? A primeira solidão compartilhada de quê? Dos ambientes integrados, que você falou que a gente tenta integrar o máximo possível dos ambientes. Sim. Não, aí aqui bem, deixando claro que eu não estou criticando necessariamente os espaços integrados, né? Só estou mostrando que vários funcionamentos, às vezes esse funcionamento ele parte de um desespero. Mas óbvio que você pode tentar fazer espaços integrados e passar alguma potência ali. Agora, o problema é quando a gente parte achar que o compartilhado, ou seja, integrar, é aquilo, é o campo extensivo. Ou seja, eu estar integrado com alguém, eu estar do lado da pessoa. Né? Então, eu vou estar, todo mundo vai estar junto fazendo a mesma coisa, um do lado do outro, e você vai estar, as pessoas vão estar juntas. Isso é uma grande armadilha. Tem até um vídeo que me mostraram outra vez, que era uma garota que ela vai jogar boliche, por exemplo, com os amigos, aí ela acerta, na vez que da jogada dela, ela faz um strike, só que todo mundo está no celular. Ninguém olhou o que ela fez. Ou seja, as pessoas, cada vez mais elas se reúnem. Isso é incrível, né? Tem pessoas que tiram foto de selfie, que foto maravilhosa, vamos tirar uma foto nós dois juntos, aí tira a foto de você com a pessoa, que foto maravilhosa, aí você olha a foto, você nem apareceu, que a pessoa nem olha você, né? As pessoas só se olham, né? Então esse é o tipo de espaço compartilhado que é ridículo, né? Que a pessoa acha que basta estar do lado de alguém, então vamos promover a interação das pessoas, eu estar do lado do outro, isso seria muito pobre, né? Agora, isso teria uma tentativa de você poder justamente. Tem um conto do Cortázar, por exemplo, o Júlio Cortázar, que dois amigos se encontram, e sempre que eles se encontram num quarto escuro, eles apagam a luz e começam a fumar. Eles apagam a luz, é como se, é aquilo que a gente estava falando anteriormente, né? Eu não reconheço o meu amigo no rosto dele, no nariz dele, nos olhos dele, simplesmente. Mas na voz dele, ele me leva mais adiante, ou seja, eu tiro a visão e eu potencializo uma maneira de falar, uma narrativa, a brasa do cigarro. Eles conversam com a luz apagada. E é como se aquilo produzisse sensações e a narrativa levasse a outros lugares estranhos, alegres, outras potências, que não só a visual. A gente fica muito preso nisso. Então, às vezes, a gente compartilhar a solidão passa um pouco também por isso, né? E você permitir, inclusive, experimentações. Né? Você saber, inclusive, tem um grande filme do Fellini, quem puder assistir também, o Dolce Vita, mostra muito isso, uma amizade, como dois amigos, como é possível criar uma amizade que ela é cercada de solidão. Né? O Paulo Leminski, que tem um poema dele, que eu não lembro exatamente como é, mas ele fala mais ou menos assim: ontem eu tive a impressão, ontem um amigo veio conversar comigo, ficamos 3 horas em silêncio. Que bela conversa. Né? E é verdade, isso pode acontecer.
né? E o contrário também, né? A pessoa, eu conversei com um amigo 5 horas, ele falou, 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 não teve nada. É um exibicionismo, é uma conversa vazia, é uma conversa sem intensidade, em que o outro não existe. Ou seja, às vezes o silêncio, ficar do lado de uma pessoa em silêncio, mas com uma intensidade, né? Há muitos signos, há muitas potências também que se passam para além da voz. E a gente começar a ser sensível a isso, né? E não ficar viciado só em certas maneiras já muito codificadas, muito duras de relacionar. Nossa, professor, eu acho que vai deixar muita gente pensando depois que dessa live, assim. Eu acho que vai servir para a gente refletir um pouco das coisas que talvez a gente não tivesse consciência, né, disso. E ao você falar sobre, a gente consegue começar a pensar de que realmente a gente não pensa tanto, a gente não reflete tanto sobre as coisas e não se dá essa oportunidade do silêncio, né? Eu acho que foi muito importante por causa disso, a sua fala. Eu acho que Valeu. não É, termina, sim. né? Tem muita coisa que pode ser falada sobre esse assunto. Uhum, é verdade. Quero agradecer muito pela sua participação. Você quer ainda falar alguma coisa para as pessoas? Acho que podia falar sobre o seu projeto, né? Ah, sim, eu queria só falar então disso rapidamente. Tem um podcast Uhum. nosso, eu faço parte de um grupo que chama filosofiaarte.com.br, né, tem o site, e tem o podcast, tem no Spotify, tem nessas plataformas todas. É só escrever Filosofia e Arte que vocês encontram. E lá a gente, inclusive, né, fez tem 2 episódios que são só sobre a solidão, nesse sentido que a gente falou aqui. Né? Então, quem quiser ver lá melhor as coisas, inclusive tem um curso também sobre cinema, que a gente fala filosofia e cinema, o próximo curso nosso sobre Fellini, que começa nessa quinta-feira. Fique à vontade para ver no site filosofiaarte.com.br. Eu agradeço o convite e a sua gentileza Muito aí, obrigada. e até a próxima. Fique, o Valeu, até senhor mais, muito pessoal. bem. Está sempre convidado para participar sobre outros assuntos. A gente adorou muito a participação. Muito obrigada por ter topado conversar com a gente Valeu. hoje. Tchau, Obrigado, tchau. obrigado a você. Até mais, boa noite. Até mais. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação de todos. A live vai ficar salva para algumas pessoas que perguntaram. No perfil a gente sempre deixa a data das próximas lives. Muito obrigada.